voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Olha, mãe, nós pode palmas a Jesus. Se assente. Amém? Eu queria pedir para o pastor agora segurar a gravação. Isso. Por quê? Irmãos, eu vou ser muito sincero a vocês. Deus sabe o que faz. Fica aí, toca esse negócio aí. É? Cadê o outro? Tá lá fora. Blim. Irmãos, quando a peça estava sendo ministrada lá dentro, hoje de manhã, né? Eu vi Deus assim atuar poderosamente. Por quê? Porque um dia, na fé, eu vivi essa situação dessa peça toda, minha íntegra. Eu fui um jovem que, 6 anos de caminhada, estava bem com o Espírito Santo, estava sendo botado para dirigir um dos maiores congressos de jovens do Distrito Federal. Tinha reputação, tinha nome, tinha prestígio. Liderava um grupo de quase 600 jovens da região norte de Brasília. Tudo bem, tudo tranquilo. Até que um dia a soberba entrou no meu coração. O congresso que Deus me tocou para fazer foi como se eu estivesse fazendo para mim. Deus tratando comigo algo que um tempo atrás aconteceu comigo. E 6 anos de ministério, eu deixei a soberba entrar. E tudo aquilo que aconteceu com aquele rapaz, aconteceu comigo. Eu perdi a minha esposa, eu perdi meu filho, eu perdi a minha igreja, eu perdi a minha dignidade. E a coisa que mais dói é pessoas que você ama, que você ajudou a tirar da sarjeta, pessoas que você cuidou. E na hora que você precisou, eu te conheço, você não vale nada, você não presta. E eu fui com a minha esposa quando começou para fora de casa. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha família em Brasília, eu não tinha dinheiro. Eu botei minha mochila nas costas. Eu saí pela cidade dizendo: Deus, eu vou para onde? Eu vou te bater na casa de uma pessoa. Ela disse: eu não posso te atender. Eu procurei a minha igreja. Ela disse: você não pode ficar aqui. Eu fiquei botando uma mochila nas costas. Eu falei: Deus, eu vou para onde? Eu não tinha para onde ir. Aí um dia, aquele rapaz em Cantarré, o mano dele, me pegou no braço. Falei: vai dormir em casa, que eu vou te ajudar. E eu liguei para meu filho no outro dia. Ele: papai, volta para casa. Por que você saiu de casa? Papai, ele é pequenininho. Eu estou com saudade de você. E eu falava: Deus, o que eu fiz? O que aconteceu com a minha vida? Eu troquei a tua presença, a tua glória. Eu orava 5 horas por dia. Eu fazia campanha hoje na sexta-feira. Nós fazíamos evangelismo todos os sábados. A nossa igreja tinha quase 200 jovens. Eu tinha 8, 6 anos de ministério. E já estava tudo bem. E agora eu estou aqui parecendo um mendigo, sem amigo, sem ninguém. Chamei meu pastor, confessei a ele. Falei que a minha esposa, confessei. Porque eu não aguentava ser hipócrita diante da presença de Deus. Eu tinha nascido de novo. E não dava para me ter de máscara diante do Deus vivo de Israel. E o pastor chegou para mim e falou: eu tenho que levar essa liderança. Eu falei: pode levar. Na reunião de liderança só ia 3 ou 4 pessoas. Nesse dia todo mundo foi, 60 pessoas. E eu tive que confessar o meu pecado diante deles. Eu recebi uma disciplina de 6 meses, mais 6 meses prolongado de 1 ano de disciplina. Sem poder pregar, sem poder louvar, sem poder fazer nada. E não botaram ninguém para me acompanhar. Eu estava na igreja, ninguém falava comigo.
Eu ligava para minha esposa, ela não atendia o telefone. Eu não podia falar com meu filho. Eu falei, meu Deus, eu tenho que eu errei, mas peraí, será que ninguém tem direito de errar? Eu andei 6 anos na tua presença em santidade, Deus. E tu sabe do meu coração. Mas eu cometi um erro, tudo bem, eu sou humano. Mas será que é para isso, E um dia no carnaval, tinha um congresso igual a esse, com o Juban que eu liderava. E pagaram a inscrição para mim. E eu falei que era meu último congresso. Porque se eu não fizesse tanto na minha vida, eu ia me matar, eu ia tirar a minha vida. Eu não aguentava mais daquela situação. O Senhor muda a minha história. Eu me lanço do inferno, porque eu não aguento mais desse jeito. Eu cheguei naquele congresso. Nós levamos 120 jovens para aquele congresso. Foi a época que mais jovens foram. E o meu Azevedo estava ministrando a palavra de Deus. E ele parou a mensagem. E ele me chamou, vem cá, jovem, que Deus tem uma palavra para a tua vida. E quando eu cheguei diante do altar, Senhor, ele botou a mão no meu coração. E só me disse uma palavra: você vai voltar a dançar na presença do Senhor. E o Deus que te ama já te perdoou, já liberou somente a tua presença. E você vai voltar a dar frutos diante do meu filho, diz Ana. E passou uma semana, a minha esposa me ligou e me aceitou de volta. E quando meu filho me abraçou, eu quase me desmaiei. Passei pelo processo de um ano de disciplina, doloroso, mas nunca reclamei, porque eu sabia que eu tinha culpa. Ninguém tinha culpa, só eu. Ninguém fez nada, o erro foi meu. Não foi da minha igreja, não foi o meu pastor. Depois desse ano de disciplina, teve uma nova reunião na liderança para saber qual que seria a minha situação. Eu já estava esperando a exclusão da igreja, porque lá é assim: quando o crente peca, é exclusão. E eu fui preparado para ser excluído do rolo de membros. E aí, quando eu cheguei na igreja, o pastor olhou para mim, os irmãos todos foram, e um monte de jovem. E quando eu cheguei no culto, eles me disseram uma palavra: seja bem-vindo, amigo, e volte a liderar de novo para a glória de Deus vivos. Glória a Deus. Nós começamos então a liderar de novo. Só que existia uma luta muito grande comigo mesmo, porque eu não me aceitava. Eu passei 2 anos sem dormir, porque eu não aceitava aquilo que tinha feito, eu não aceitava ter perdido a glória de Deus. Eu fiquei 2 anos sem dormir, e algumas doenças até hoje tem na minha vida por causa dessa consequência. E aí, eu fui num congresso, no outro carnaval de batalha espiritual. E o Daniel Mastral estava pregando. E ele parou, ele não faz isso. Ele parou a pregação e falou: Deus tem que dar um recado para uma pessoa que está aqui. Ele falou: é você, jovem. Eu falei: e eu vou até aí que eu tenho algo para falar no teu ouvido. E na hora que ele chegou perto de mim, ele disse: seguinte, você vai voltar a dançar na presença do Senhor Jesus. Resumindo, hoje eu estou aqui. Não me pergunte como, não me pergunte de que jeito. Não me pergunte, isso é mais milagre do que você quando veio do mundo para cá. Porque, irmãos, quando a gente comete um erro na vida, só quem já passou sabe o coração de quem nasceu de novo, o que é a dor de uma queda. Irmão, você é louco de confessar isso? Não, não sou não. Por quê? Porque hoje aqui, lá dentro principalmente, o Espírito Santo sarou meu coração para a glória do Deus vivo. Aquela acusação, aquele peso da minha cabeça sumiu. Porque Deus falou comigo hoje face a face ali dentro, dizendo: o meu Calvário não é um filme de ficção. O meu Calvário é a restauração de pecadores igual a você. E eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena confessar os seus pecados. Vale a pena ser tratado por Deus. Dói, sangue. Hoje a minha esposa trabalha comigo. Hoje a minha esposa está junto comigo. Hoje meu filho está perto de mim até para onde eu vou trabalhar. E todo dia de manhã, quando eu olho para eles,
eu vejo a misericórdia do Deus vivo de Israel. A minha cunhada é prova disso. E ela pode textualizar tudo que eu estou falando, porque ela presenciou a dor que eu passei. A dor. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque no dia em que tudo estava bem, eu já estava bem. E no último ponto de jovem da minha igreja do ano, eu fui na casa de uma irmã pegar um óleo ungido. E na hora que eu cheguei na casa da irmã, ela me deu o óleo e disse: irmão Alex, olha para mim. Esquece agora a liderança de jovem do Brasil. Esquece a mocidade do Distrito Federal. Porque Deus me mostrou você indo para uma cidade litoral, cheia de palmeira no Nordeste. E naquele estado Deus ia te usar para levantar um grande grupo de jovens avivalistas naquela terra. E você ia voltar de novo a gerar um fruto que ia ser aqui. Deus marcou um compromisso lá para a glória do Deus vivo de Israel. E você não vai no seu carro. E vai ser um abrir e fechar de olhos. Isso foi num sábado. Último culto de ano também. Me guarda na cabeça. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa. E a minha esposa disse: se Deus mandar eu vou. Eu estava na casa de uma amiga fazendo um óculos. Eu também tinha um comércio lá. E ela disse uma coisa para mim: Alex, o meu filho está em Aquiraz. Eu falei: aonde? Em Aquiraz. Eu falei: o que é Aquiraz? Foi uma cidade do Nordeste do Ceará. Ele abriu uma oficina lá, a Forticar lá no Aquiraz do Júlio. E por que você não vai para lá montar uma ótica? Mas eu nem conheço a cidade, não sei nem o que é isso. E quando eu fui dormir, o Espírito Santo falou: vai. E não olha para trás. Eu tinha um comércio que eu ganhava 5 mil reais por mês. A minha esposa tinha o comércio que eram 3 mil reais por mês. Eu ia abrir uma loja. Eu voltei a liderar no Congresso de Brasília. Eu falei: Deus, como é que eu vou largar tudo isso para trás e ir para um lugar que eu nunca vi? E Deus falou: troca teu carro com a irmã fulana, porque você não vai no seu carro. E eu tive que abrir mão do meu carro, abrir mão do meu emprego, abrir mão da minha estabilidade, abrir mão da minha vida. E a minha esposa concordou: pode ir, pede de conta, vamos embora. E meu patrão me abençoou, meu pastor me abençoou, minha família abençoou, todo mundo abençoou. E no dia que eu fui sair de lá, eu cheguei na minha casa às 10h30 da noite. Todos os jovens da igreja estavam na minha porta. Quase 100 e poucas pessoas na porta da casa da minha sogra. Meu pastor, dizendo: muito obrigado, porque foram 10 anos de aprendizado com você. Você foi um exemplo vivo de um adorador e de um crente verdadeiro pela glória do Deus vivo de Israel. E quando eu cheguei aqui, Deus me abraçou nessa cidade de Aquiraz, através de uma igrejinha pequena na grupo. Eu recebi convite para pregar em Calcaia, porque eu 10 anos na Convenção Batista Nacional. O Espírito Santo falou: não é a Batista. Você vai levantar um trabalho onde não tem. E quando eu cheguei na igreja, Palavra da Verdade, quando eu vi esse velhinho bonito pregando a palavra de Deus, o pregador foi o pai Landroma, do irmão Alan, pastor. O Espírito falou assim: é aqui que eu vou te levantar de novo. Eu vou cumprir todas as promessas que eu te prometi para a glória do Deus vivo de Israel. Hoje, eu não gosto de falar isso não, mas eu sou um microempresário na cidade do Aquiraz. Mas a palavra da verdade, a igreja de Deus Velho de Tupuiú, foi uma grande família que me ajudou muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Chegou o tempo aqui, irmão, que meu filho não tinha leite para tomar. Tinha meio copo de leite e o outro meio enchido de água, porque não tinha. Faltava gás, faltou tudo. Mas a igreja, os irmãos, foram me dando suporte. Eu fui vendo o suprimento de Deus diário. Em Calcaia eu fui pregar na igreja do pastor Mário.
Eu fui pregar na igreja do pastor Gonçalo, em Amanaiara, e ele estava. E eu vi a provisão de Deus dia a dia. Eu falei, Deus, o que é isso? Falou, sou eu te sustentando. E hoje, se eu estou aqui, foi graças à oração de vocês para a glória de Jesus. Irmão Alex, você é doido, só não. É porque se a gente não fizer isso, não dá exemplo para vocês fazerem a mesma coisa. Vocês têm pastor e líderes. Não tenham medo deles. Não tenham medo de confessar os seus pecados. Porque se hoje eu estou curado, foi porque um dia eu resolvi passar pelo doloroso processo do arrependimento. E não é fácil. Hoje, quando o mano dele fala comigo no Face, ele lembra, mano? Quando eu te peguei de uma gravata para levar um monte para lá, 1h da manhã, quase que a gente saiu na pancada nós dois. Eu lembro. Valeu a pena? Falei, se eu estou vivo aqui hoje é porque foi por causa dessa senhora. Alguém apostará em você. Não vai ser fácil.